Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Ele ensina, mas Ele não só ensina, Ele capacita. Então, nós temos feito uma pergunta aqui: é possível viver sem ansiedade? Bom, pela ótica humana, pela natureza humana, até pelas circunstâncias dos nossos dias, do tempo, enfim, de todos os fatores, né? Parece que é impossível. Mas com Jesus, pois é, aí está a diferença. Vamos lá. O entendimento, a compreensão da palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo, te dá descanso. Um descanso na alma. Não é que vamos cruzar os braços e não vamos fazer mais nada. Não é isso. É que andar com Deus faz toda a diferença. Ter o Espírito de Deus. Então, essa é a realidade. E foi Jesus quem ensinou e ensina. Mas o gostoso é saber que Ele está presente. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com a oração, uma oração de agradecimento a Deus. Você está aí com muita ansiedade, muitos problemas, muita luta. Começa agora. Senhor, eu creio. Vamos lá, vamos conversar com Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós damos graças, entramos em Tua presença e antes de qualquer coisa, agradecemos sim, Senhor, porque cremos no Senhor, cremos na Tua existência. Senhor, se o Senhor não existe, nós não existimos, porque nós somos a criação do Senhor. O Senhor criou todas as coisas existentes no mundo físico, no mundo espiritual. O Senhor sabia que surgiria, Senhor Deus, o mundo virtual. Sim, o Senhor é sabedor de tudo. O Senhor é quem capacita o ser humano. Pai, e nós cremos que o Senhor não abandonou, mas o Senhor também não invade a vida de ninguém. Pai querido, nós agradecemos. Damos graças pelo dom da vida. Damos graças pelos Teus cuidados. Damos graças, Senhor, pela Tua presença soberana, maravilhosa. Damos graças, porque o Senhor nos trouxe salvação, trazendo Jesus a este mundo. Senhor, agradecemos desde o ar que respiramos, porque toda a natureza foi criada pelo Senhor. Senhor, damos graças sim. Como o Senhor diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor diz. O Senhor que, com mãos estendidas, está sempre pronto, Senhor, a agir na vida daquele que crê. Pai, nós agradecemos sim. Senhor, agradecemos os Teus cuidados. Agradecemos pela Tua bênção. Agradecemos por tudo que é bom, pois vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, este imenso universo. O Senhor é bom. O Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, então a pergunta continua. É possível viver nos nossos dias de tantas lutas, tantas tribulações, em meio a todas essas circunstâncias desfavoráveis, é possível ter paz de espírito, viver sem ansiedade? Claro, queridos, com Jesus. Então Ele veio exatamente para isso, para ajudar o ser humano no seu dia a dia, garantir uma eternidade, mas operar nesta terra. A questão é a dedicação em ouvir, em compreender as coisas de Deus. Bom, primeiramente, como sempre dizemos, primeiro e principal fator,
creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porque, estando de fora, julgar é muito fácil. Por exemplo, tem muita gente que carrega uma Bíblia e vive uma vida toda torta, toda suja, toda errada. A minha pergunta é, o que Deus tem com isso? Existe também muita má interpretação. Jesus não trouxe religião alguma. Ele veio do céu enviado pelo Pai. Ele trouxe salvação. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer alívio. Uma parte, nós temos uma vinheta aqui, que é uma chamada para quarta-feira. No caso, hoje foi o dia. Eu vou até ler para vocês, vou ler com você, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Evangelho de Marcos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, depois João, que são 4 evangelhos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 34, a palavra de Deus diz assim, olha só. Diz, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse é um ponto que muitas vezes não é observado. Porque pessoas correm para as igrejas quando o mal ataca, muita gente, não que todos sejam assim, mas muita gente só busca o socorro, vamos dizer assim, quando a casa caiu, depois que a casa caiu. Quando é atacado por um mal grave, claro, há muitos e muitos casos, vamos lá. Mas você vê aqui que Jesus, ele viu uma grande multidão. Então ele olha assim, contempla aquela multidão. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. E teve compaixão deles. O coração de Jesus se compungia. Ele sentia a dor das pessoas. Ou as dores. Mas ele não saiu curando, logo multiplicando os pães. Aqui diz, e Jesus saindo viu essa grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você sabia que Deus enviou Jesus para que ele fosse e seja o sumo pastor das ovelhas? Ou seja, ele dá o alívio, ele abre os céus, derrama bênçãos, ele vai à frente de cada um que creia realmente, que ande com ele. Então diz aqui, ó, porque ele viu que eram ovelhas que não têm pastor. Eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, as coisas espirituais são as que mais pesam na vida de um ser humano. Fator sorte ou falta de sorte, a Bíblia não fala de sorte. Fala de poder da fé. Certeza ou medo, ou dúvida, ou inquietação. Então vamos lá. Jesus estava com os discípulos e mandou que eles entrassem no barco e navegassem para chegarem ao outro lado. E aí Jesus pega no sono. Jesus adormece, ele estava fisicamente. Jesus adormeceu, pegou no sono pesado. Então eles saem de um lado, vão para o outro. Vamos falar das coisas da vida. O relógio não para. É preciso avançar. É preciso vencer o mal. É preciso conquistar. Vamos lá. É preciso crescer. Então vamos. E aí? Então Jesus disse, vamos lá. Aí, no meio da navegação, Jesus com o corpo muito cansado, ele adormece. Quando Jesus pega no sono, levanta-se uma tempestade tão violenta, de ventos fortes, que agitam as águas, e as águas começam
a cobrir o barco. Mas eram ondas fortes. Veja que eram 12 apóstolos, com Jesus ali dentro 13. E Jesus estava dormindo, a tempestade violenta. 3 deles eram pescadores. Entende-se claramente que eram pescadores profissionais. Pedro, Tiago e João. Entretanto, eles se apavoram, mesmo sendo profissionais do mar. Porque a tempestade estava violenta demais. Um problema grave que surge, parece que a vida vai acabar. O barco vai naufragar. A empresa vai quebrar, a família vai ser destruída, uma doença que aparece. O que aconteceu naquela hora? Eu vou até ler aqui para você. Nós temos essa passagem bíblica em 3 evangelhos. Mas eu vou ler aqui em Lucas. Diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Veja que a palavra de Deus está dizendo que eles estavam em perigo. A coisa era grave. Mas nós temos de lembrar uma coisa: Jesus estava com eles no barco. Eles estavam sob ordens de Jesus. Jesus foi quem mandou que eles entrassem no barco, juntamente com ele, e fossem, então, todos para o outro lado, avançassem. Uma coisa, queridos, é viver sem Jesus. Outra é viver com Jesus. Vivo e ressurreto, não morto. Ele não está preso na cruz. Ao 3º dia da sua morte, ele ressuscitou. Nunca mais ele irá à cruz, ele foi uma vez. Nunca mais ele irá para a sepultura, ele foi uma vez. Jesus. Então ele vive e reina. E tem poder para operar, para agir. Então Jesus está, veja, Jesus adormeceu. Ele está dormindo. Isso aqui nós compreendemos com toda clareza. É aquela pessoa que tem Jesus, que anda com Jesus, mas que, espiritualmente adormece. É aquela pessoa que já não está naquele fervor e não está, vamos dizer, comendo, recebendo a comida celestial, lendo a palavra de Deus com aquela fé, aquela certeza, adorando realmente, buscando a Deus, em comunhão com Deus. E quando você ora, você conversa com Deus, você adora Deus, quando você é selado por Deus, tudo dentro de você trabalha para uma fé, para você avançar, para você não aceitar a prostração, o desânimo, o retrocesso. O ciclo da vida não para. Nasce, cresce, vamos lá, ou avança ou para. Mas o tempo não para. Envelhece, chega o momento da partida. Mas e aí, com Jesus? Tranquilo. Então ele adormece. E a tempestade é violenta demais. Aí diz, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Está aqui o relato de Lucas. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo. Então os apóstolos estão apavorados e vão acordar Jesus. Como é que eles acordam Jesus? Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento. Jesus se levantou, ou seja, tomou uma postura, estava deitado, levantou. Esse levantar é quando a pessoa não se entrega. Esse levantar não é apenas a postura física. Significa realmente assumir Deus na sua vida.
Aquilo que nós não podemos fazer é o que Deus pode fazer por nós. No momento em que nós o buscamos de coração. Cremos no poder dele, sem retroceder. Então, vamos lá. Então, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. Tudo se acalmou. A voz do Criador ecoou. Isso mesmo, queridos. Jesus é o enviado de Deus do céu aqui à terra. Então, feliz é quem pode crer, quem consegue crer. Porque muitos fecham o coração. Não creio, não acredito. É com o coração que se compreende. Esses 12 eram pessoas normais da sociedade. Jesus foi chamando. E você vê que nesse momento eles estavam apavorados. Então Jesus estava adormecido. Jesus acorda e paralisa imediatamente. Ele repreendeu, diz aqui. E Jesus levantando-se, e ele levantando-se, repreendeu o vento. Os ventos dos problemas. Você pensa que não? Satanás muitas vezes, ele atua, usa pessoas para sobrecarregarem outras pessoas. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Muitas vezes pessoas ficam tão no natural, trabalham tanto, correm tanto, lutam tanto, que a vida fica um fardo. Marta, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus chamou Marta de ansiosa. Você vê que nem os discípulos repreenderam o vento. Mas Jesus não vai deixar por menos, olha só. Então Jesus repreendeu os ventos, a fúria da água acalmou tudo. Aí diz, e eles temendo, maravilharam-se dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este que até os ventos, eram ventos físicos, ventos fortes que estavam soprando no corpo físico deles. Ventania violenta. Mas o sentido são os ventos da vida. Muitas vezes parece que vão acabar com tudo. Um problemão daqui, um problemão dali. Há momentos, queridos. Se a pessoa não senta aos pés de Jesus como Maria para aprender a paralisar uma ação de inveja, de olho grande, de até bruxarias, coisas que pessoas com maldade fazem para acabar com outras, porque você sabe que tem isso. Infelizmente, nem todo ser humano é bom, né, queridos? Quem dera. Quem dera que não houvesse maldade nenhuma nesse mundo, né? Já pensou se todo ser humano seguisse o ensinamento de Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero para ninguém. Então, se eu não quero para mim, como é que eu vou fazer com os outros? Não é? Bastaria isso para resolver o problema da humanidade. Bom, queridos, aí no final, agora o finalzinho. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Mas houve um fato, uma coisa muito interessante antes, que Jesus disse para eles assim, fez uma pergunta, onde está a vossa fé? Ou seja, cadê a fé de vocês? Está vendo como Jesus ensina a viver com o coração calmo, até nos momentos difíceis? Vamos lá, queridos, vamos à outra parte. Tem muita coisa boa por aqui, porque Jesus é maravilhoso. Vamos lá. E graças a Deus, muito bem, não é? Palavra de Deus é tremenda, né, queridos? Palavra de Deus. As palavras de Jesus, queridos, elas têm vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ou seja, trazem vida ao coração, paz.
Domingo. Queridos, domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de ação de graças. Você já experimentou? Tem gente assim, não gosto de igreja, não quero saber de igreja, igreja fala de dinheiro, não sei o quê. Ninguém é obrigado a nada, queridos. Calma o seu coração. Pega a sua Bíblia, vamos aprender. Se Deus falar o teu coração, amém. Se não falar, amém. Tranquilo. Importante é você ouvir a palavra de Deus. Importante você crer em Deus de verdade. Importante você andar com Ele. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Olha, coisa séria, do jeito que as coisas estão hoje. Meu Deus, viver sem Cristo, viver sem Deus. Jesus não está na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou do túmulo. Isso mesmo. Pregaram Jesus na cruz, naquela sexta-feira da paixão. Uma vez. Ele foi à morte uma vez. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. E vive para todo sempre. Então ele pode ajudar, sim. Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. A questão é crer. Não é uma vida, não é prática religiosa, é uma vida com Deus. Por exemplo, orar a Deus é uma conversa com Deus. Você não conversa com as pessoas? Conversa com o seu melhor amigo. Quem? Deus. Teu melhor amigo. O melhor amigo que alguém pode ter é Jesus, porque esse deu a vida por você. Ele não apenas falou, ele fez. O bom pastor. Queridos, Jesus é o bom pastor. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu. Então ele provou que ele realmente é bom. Amém, queridos? Pois é, queridos. Então, graças a Deus, depois de todos esses momentos maravilhosos na presença de Deus, queridos, a diferença é o coração aberto ou não. Vamos compreender coisas simples. Coisas simples. Crer em Deus, crer na sua palavra. Se eu creio na palavra, eu creio na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, então eu vou procurar conhecer Deus. E vou fazer, ele é o melhor amigo, como eu disse antes, o Senhor é o melhor amigo. Tem melhor amigo que Jesus, que deu a própria vida, derramou o seu sangue para purificar pecados? Esse é o sacrifício que Deus aceita. Amém? Seu melhor amigo Jesus. Vamos agora, queridos, a oração da fé. Vamos orar. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos a imensidão do Teu amor. Quando o Senhor, como Pai, entregou Jesus Cristo, o Teu único Filho, o Teu unigênito, lá no Calvário, para que Ele sofresse em nosso lugar, para nos abrir este acesso, para que Jesus, tendo derramado o seu sangue, recebesse cada um como filho. Senhor, nós cremos e agradecemos. Pai, por isso pedimos agora, vem com o teu socorro, vem com a tua ajuda, vem com a tua bênção. Senhor, nós agradecemos pelo grande sacrifício que o Senhor realizou, que o Senhor operou no próprio corpo, usando a própria vida. Senhor, nós pedimos a tua ajuda para quem está passando por lutas e problemas, por um sofrimento, uma angústia, uma perda. Senhor, vá movendo o teu poder. Dá, Senhor, derrama da tua virtude, da tua unção. Que esse coração receba a tua paz. Senhor, o Senhor é poderoso para arrancar raízes de amargura, para suavizar, Senhor, as dores de lembranças passadas. Como o Senhor nos ensina, Senhor. Sim, o Senhor é o alvo. O Senhor manda olhar para o céu, olhar para o alto. Vem agora com o teu poder. Vem com a tua bênção. Vem para curar, Senhor. Ah, Jesus, alguém, Senhor,
que tem passado por tantas aflições, cujo coração estava preso em problemas, Senhor, em angústias. Senhor, agora dá o alívio. Dá, Jesus. Toma pela tua mão poderosa, porque o Senhor faz nascer o sol da justiça. Com mão poderosa, o Senhor vai adiante de cada um. O Senhor ilumina os pés, os passos. Toma, Senhor, pela tua mão de poder. Uma mãe, um pai. Senhor, uma esposa, uma mulher, um marido. Vem com a tua bênção. O Senhor traz paz ao coração. Senhor, o Senhor é poderoso para abrir as portas que estavam trancadas. O Senhor é poderoso para iluminar, Senhor, o que estava em trevas. O Senhor dá forças ao cansado. Sim, Pai, alguém que estava dizendo que estava cansado de viver. E o Senhor que quer que cada um tenha o prazer da vida. Como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vem com a tua bênção, vem com a tua paz, vem com a virtude do teu Espírito Santo. Oh, Jesus, quando o Senhor levantou naquele barco, o Senhor repreendeu os ventos que eram violentos. O Senhor ordenou que a tempestade acabasse, que o mar se acalmasse. E tudo se acalmou. E houve bonança. Vem com a tua bênção, Senhor. Vem com a tua paz. Vem com a tua virtude. Vem, Jesus, e tome a tua direção para teu louvor. Sim, Jesus, obrigada por tudo. O Senhor que é o príncipe da paz. O Senhor que é o bom pastor, o sumo pastor eterno, que se preocupou com a vida de cada um e com a eternidade. Vem com a tua bênção, Senhor. A tua unção traz paz ao coração. Sim, nosso Deus, dá o refrigério. Pai, nós agradecemos. Graças te damos pelo alívio que, Senhor, os que estão orando ou recebendo esta oração, com certeza já estão sentindo. Vem com a tua bênção, em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, e hoje nós estamos encerrando esta série, né? É possível viver sem ansiedade? Claro. Jesus não só ensina, ele ajuda. O meu abraço, muita paz no seu coração. Olha, amanhã é um novo dia. Eu não sei a que horas você está me assistindo, participando comigo, não é? Pelas redes sociais, cada um no seu horário, obviamente, não é? Nosso programa vai ao ar pela Rádio Metropolitana, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E temos uma parte dedicada à televisão, tá? E eu trago essas partes aqui, mas com certeza Deus está contigo. Creia, creia. A palavra de Deus é viva. O Espírito de Deus observa. Deus não invade a vida de ninguém. Ele não invade, não arromba. Ele diz que está à porta e ele bate. Queridos, estamos aqui com as portas da casa de Deus abertas. O meu abraço, muita paz no seu coração. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.